Então vamos aquietar o nosso coração. Fecha os olhos um pouquinho e busque entregar esse momento inteiramente nas mãos do Pai, para que Ele venha fazer acontecer a vontade dEle e não a nossa. Como nós sempre fazemos, a exemplo de São Francisco de Assis, da forma mais simples possível, com muita humildade, colocando-se no nosso lugar como pequenos, necessitados de Deus. É por isso que nós estamos aqui, que nós necessitamos dele. Ele faz falta, né, na nossa vida. Então busquem tirar de dentro de nós tudo aquilo que atrapalhou nesses dias essa nossa caminhada, tirou essa nossa vontade de servir, tirou a nossa paz. Vamos colocar no lugar o que interessa, Ele. Então convide Ele a entrar, a fazer morada em cada um de nós, que Ele possa tomar conta de nós plenamente, que Ele possa preencher todos os cantinhos do nosso ser, que Ele possa nos envolver e assim nós vamos adquirindo a paz, essa paz, esse reino de Deus, como diz no Evangelho de hoje, né, que está bem próximo de nós, que podemos até tocar. Converse com Ele, vamos colocar as intenções que cada um de nós trouxe no coração, que Ele venha essa noite animar a cada um de nós, aumentar um pouco mais a nossa fé, que o nosso coração possa se abrir e entender melhor as suas verdades, o que Ele tem a nos ensinar essa noite. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós, para a nossa família, para a nossa fraternidade. Em especial, vamos rezar pela paz no mundo, né? No mundo inteiro, pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos proclamar o Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículos do 14 ao 20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu da barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente, peçam a Deus que ilumine a cada um de nós, depois nós voltamos para fazer a partilha. Pronto. É curtinho, né? É curtinho. Bem curtinho. Vamos lá, então. Vamos colocar aquilo que... É continuação? Não. É continuação desse chamado, né? Chamado. Esse evangelho, então, vem colocar para nós, bem no início, né, do evangelho de Marcos, né? Está no capítulo 1, versículos 14 ao 20, né? Onde ele vem colocar aí o João Batista, que foi preso, né? Importante isso. Então, na prisão de João, encerra-se aí a missão dele, né? Logo depois ele é decapitado, né? É morto, é decapitado. E vem colocar para nós nesses primeiros versículos aí que Jesus toma o lugar dele, né? Então a luz de João acaba, né? E agora é a luz de Jesus que tem que iluminar, né? E ele toma o lugar de João, repetindo as mesmas palavras que João estava falando, né? Então o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. As mesmas palavras, né, que João falava, e Jesus passa a falar agora, né? Então, o reino acabou. Agora temos que nos converter e o reino de Deus está próximo. Depois, em seguida, nesse Evangelho, vem Jesus indo para Galiléia, né, que lá ele dá início à vida pública dele, e convidando então os discípulos a participar, a seguir, né? Então aqui nós vemos os primeiros discípulos que são convidados. Então fica para nós aí, nós vamos refletir bastante sobre isso, sobre esse tempo que chegou, né? Então quando nós encontramos Jesus, o tempo chega, né? Olha que bonito, né? Para muita gente aí fora que não encontraram Jesus, o tempo ainda não chegou, né? As pessoas ainda não encontraram, não perceberam, estão aí procurando ainda. Ele convida então os discípulos e convida cada um de nós que estamos nesse tempo que chegou, né? Para que junto com ele possamos sair para evangelizar, né? Então nós temos que ir pregar a boa nova, né? Então cada um de nós, como discípulos de Jesus, temos que ousadamente, eu gosto de falar assim, temos que usar estratégias, né, para evangelizar, para chamar a atenção do povo, né? Não podemos ficar na mesma mesmice. Jesus, ele usava jeitos diferentes, formas diferentes, né, para fazer esse chamado, para fazer com que as pessoas percebam quem ele é, né? Então nós temos que ter também essa esperteza, né, e também usar esses meios diferentes para poder que as pessoas possam entender e fazer mudança de vida, né? Então, mais do que nunca, né, hoje parece que o mundo está dormindo, o tempo não chega para ninguém, né? As pessoas só se preocupam com as coisas do dia a dia, né? Não dão valor às coisas de Deus, como se não existisse outra existência, né? Como se esse mundo aqui fosse só isso que nós estamos vendo, né? Como essa vida fosse essa única que nós temos, né? Na morte do corpo morre tudo. É assim que a turma pensa. Eles pensam, vamos aproveitar a vida, né? Mas no sentido de aproveitar o tempo deles mais nas coisas do mundo e não nas coisas de Deus, né? E o que Jesus vem colocar para nós é o contrário, né? É aproveitar esse nosso tempo para as coisas que são verdadeiras, né?
E essas coisas de Deus, e não as coisas mundanas que são passageiras, ficam aí, e nós não levamos nada, né? Então, as coisas do mundo aí, as pessoas que ficam correndo atrás disso, eu vejo um tremendo vazio, uma existência vazia, sem sentido, sem valor nenhum, né? Em que leva ao sofrimento, né, das pessoas, daqueles do seu convívio, e quem tem um mandato aí no poder daí acaba fazendo todo mundo sofrer, né? Porque não consegue entender essa verdade que Jesus vem trazer. Então, que todos possam entender então essa verdade, né? O reino de Deus está aqui, está pertinho de nós, podemos até tocá-lo, né? Então vamos fazer esse papel de conversão, né? Vamos nos converter e aderir a esse reino, a essa boa nova. Então, Lini, que você disse tem muito a ver, eu acredito, que com aquela passagem que quando Jesus morreu e ressuscitou, os que mataram Jesus, os fariseus e os mestres da lei, pagaram para o soldado falar que roubaram, se não me engano, o corpo, né? Que o corpo de Jesus foi roubado, que não ressuscitou, não tinha nada a ver, não sei o que, tem muito a ver. Hoje a gente estava escutando os muçulmanos na guerra que está começando lá, que negócio vai pegar fogo aquele lado lá, hein? O Paquistão já soltou uma bomba pro lado do Irã também, para descontar o que o Irã tinha soltado no Paquistão. E eu vi o comentário dos chefes deles: muçulmano não pode atacar muçulmano, porque o Irã é muçulmano, o Paquistão também, a maioria deles lá são, né? E tem muito a ver com o que você acabou de falar aí, que para eles Jesus não veio, o Messias não chegou ainda, e estão esperando e vão tudo fechar os olhos e não vão ver mesmo, né? É mais ou menos por aí. Muito bom. Eu estou vendo aqui essa parte em que Jesus fala, né? O reino, Deus está perto, né? Converter e crer no Evangelho. Muda, né? Muda a direção. Né? Muda a direção, faz o retorno, né? E acredita em minhas palavras verdadeiras, né? Palavra de vida eterna, né? É igual o Evangelho que ele falava, e tu, né? Também quer ir embora, né? E os apóstolos falaram, não, só tu tem palavra de vida eterna, né? Então isso que ele está falando para nós, né? Convertam, muda de vida. Acredita que eu estou falando, né? A vida está comigo, a paz está comigo, a felicidade está comigo, né? Se quer ser feliz, venha comigo. Porque, igual o Luizinho falou, muitas vezes a pessoa está correndo atrás dessas coisas hoje aqui no mundo, e na hora que vem a prova, a gente desespera, né? Desespera, ai meu Deus, pelo amor de Deus. Aí a pessoa fica... Aí lembra que tem um Deus, né? Na hora do desespero, porque muitas vezes a pessoa muda, não vai pelo amor, vai pela dor. Muitas vezes acontece isso na vida das pessoas. Mas a gente tem que buscar Deus constantemente. Nós somos pecadores, a gente erra, cai, levanta de novo, né? Mas é isso, a gente tem que buscar esse Deus e ser um pouco de luz na vida do outro e procurar levar essa palavra, né? E as coisas do mundo, a gente vive aqui, a gente precisa das coisas daqui, precisa, para não ficar pegado aqui, saber que isso aqui vai passar. A gente tem que buscar as coisas do alto. Isso que a gente precisa na vida da gente. Mas eu vou... Pode ser assim? Posso falar? Pode. Então tá bom. Bem rápido, né? Esse evangelho não é complicado, né? Esse trecho é bem acessível. Então, não é muito difícil de entender a mensagem que está aí, né? Esses primeiros 2 versículos, o 14 e o 15, exatamente a inauguração da pregação de Jesus. É aí que ele inicia. E logo no final do versículo 14, né, Jesus veio para a Galileia proclamando o Evangelho de Deus. 2 pontos. Aí abre, né, aspas. Quando abre aspas é Jesus falando. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Né? Então essa é a palavra de Jesus. Né? Ele disse isso. Quando cumpriu-se o tempo, né, é hora de começar a missão verdadeiramente de Jesus, né? E essa é a proposta. Arrependei-vos e crede no Evangelho é uma proposta eterna, é conversão, é uma orientação para a conversão.
é sempre tempo de arrependimento e botar o Evangelho em nossas vidas. Nós vamos escorregar durante a vida, lógico, nós somos humanos, né? Passíveis de erro, nós vamos errar. Mas é importante sempre essa conversão permanente, diária, esse arrependimento, né? Para fazer parte disso, acreditar firme no Evangelho. Acreditar no Evangelho é assumir, né, realmente aquela proposta de Jesus. E logo nos versículos seguintes, é o início da caminhada. Jesus vai caminhando e chamando. E essas pessoas, pescadores, né, é um exemplo, são trabalhadores, largam tudo para seguir Jesus. Esse é o convite que Jesus nos faz hoje. Mas esse largar tudo hoje não significa abandonar o emprego, a família, enfim, não é isso. Né? É abandonar aquilo que nos afasta de Jesus. É abrir os olhos para que onde a gente vai pregar esse Evangelho. Quem está necessitando do exercício desse Evangelho? Aonde? Né? No trabalho, na família, na comunidade, na igreja. É aí que a gente vai viver esse Evangelho. Né? Então, isso que eu acho importante. É essa mensagem que eu entendi, né, para hoje. Jesus já convidou, continua nos convidando. Hoje nós somos cientes da palavra dele, né? E logo mais à frente fica aquela mensagem: quem tem ouvidos, que ouça. Quer dizer, a vida é sua, Jesus não obriga ninguém a seguir, mas ele nos dá a orientação que esse é o melhor caminho. É o caminho que nos leva a Deus. E nós somos a Deus através da convivência fraterna e amorosa com o próximo. E para São Francisco, o próximo é tudo, toda a criação e toda a criatura. É essa mensagem que eu entendi. Obrigado, irmãos. Imagina. Marli, Wagner, vocês querem falar? Eu não consigo falar hoje. Vai escutar? Eu não sei falar bonito. Eu só vou escutar. Vai escutar? Então tá bom. Então, esse Evangelho, ele também, como diz o Mário, eu achei também que ele é bem claro, né, na parte de aprendizado. Mas eu acho que a Júlia tinha perguntado se era complemento de algum Evangelho anterior. Teve um que João Batista estava batizando, né, e falou que Jesus, que o Messias estava para vir, que estava próximo e que ele não era digno de amarrar sua sandália. E nesse momento mostra isso. Ele é preso e quem toma o lugar dele é o Messias. Então, mesmo que João Batista não estava mais pregando, né? Ele colocou, Jesus entra no lugar e começa a ensinar o Evangelho e trazer as pessoas para si, né? Para segui-los. Mas eu achei que é mais ou menos o que todos falaram mesmo, né? É seguir Deus e pensar que essa vida é passageira e que a gente tem que ponderar, né? Saber que somos pecadores e que temos que buscar a Deus, né? De todas as formas, porque vai chegar um momento que vai ser cobrado, né? No fim da vida. Se você acredita na vida eterna, a gente tem que estar seguindo os preceitos de Deus para poder estar no céu, né? É isso, gente. Não tem muito o que falar. Muito bom. Muito bom isso. Acho que para mim também, daquilo que o Mário falou, é o que me chamou bastante atenção, de quando Jesus faz o convite, né? E eles prontamente saem, né? Largam tudo, vão com ele, né? E aí isso tocou em mim, né? Como está hoje, né? Jesus continua me convidando, nos chamando. E como nós estamos, né? Como eu estou. Estou conseguindo deixar tudo, sair prontamente, deixar as preocupações, deixar os afazeres e vir. Hoje foi um exemplo, assim, para mim, porque foi difícil vir. Mas eu consegui, né? Deixar vir. Então, esse chamado é todo dia, né? Todo momento.
E parece que sempre tem alguma coisa que atrapalha, que fala, não adianta você ir, deixa pra lá, vai a semana que vem. Aí eu falei, não, hoje eu vou. Então, assim, é isso, né? Acho que a cada momento, a cada chamado, a gente tem essa chance, né, de responder. Eu não falo bonito igual você. Não, fala sim. Sinto assim, que Jesus, essa porta estreita aí, que a gente tem que passar. E às vezes a gente até tenta passar nessa porta estreita, mas algumas pessoas, algumas coisas acontecem puxando você ir para o lado da porta mais larga, né? Mais fácil. Então eu fiquei imaginando, essa porta, tem bastante gente que quer na porta estreita, mas se enrosca, olha para trás, ai, acho que eu não vou não, eu vou nessa aqui que é mais fácil. E assim é a nossa vida, né? Às vezes, eu vou desistir dessa porta, dessa fila aqui, que tá muito difícil de eu chegar lá. Eu vou naquela lá que tá indo mais rápido. É onde a gente se atrapalha, né? Eu sinto isso. Sinto que eu sou essa pessoa. Tá certo? Tento nessa porta aí, tenho vontade de chorar. E não consigo. Então eu peço a Deus, né, para me ajudar a não desistir, ficar nessa porta estreita, que é lá que eu vou passar. Vai sim, Marli. Nós vamos passar, né? Amém. 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 E o Nelson, quer falar? Não, tô só ouvindo. Tá bom. Então, eu também, eu tô com eu pensei que nem a Kelma. O chamado, né? Jesus chamou lá, né? Os pescadores. Eles foram, né? Largaram tudo e foram. E nós, às vezes, a gente tem uns chamados e a gente pensa muito antes de atender esse chamado, né? Às vezes nem vamos, não é verdade? Quantas vezes a gente nem vai? Por algum motivo a gente acaba não indo, é o que você falou mesmo, né? Mas Deus chama a gente, e a nossa resposta tem que ser sim, né? A gente tem que... Esse chamado é uma conversão. É. Quando a gente dá uma resposta, é uma conversão. E a conversão é diária, né? Permanente. Sabe, Júlia? Chamado também. Eu vejo assim também, no nosso dia a dia as coisas acontecem e a gente tem que perceber isso. Olha, mas Deus é bom. Aí eu pus a Sônia, pus não sei mais quem lá para ajudar a vender bingo com o Laurindo, já pus um casal lá no caixa e eu fiquei com o Odair. Porque o Odair fala para mim, eu não sei o que eu vou pôr aqui agora. Ele canta, mas ele não sabe as prendas, né? Então assim, tem hora que você tem que se dispor. Eu queria dizer, assim, é legal quando fica por último, né? Porque todo mundo já falou, né? É bom. É que nem a Dona Mina dava aquele desfecho. Então, mas eu pensei assim comigo, né? Que me chamou realmente quando eu li o Evangelho, me chamou a atenção. Realmente era esse deixar tudo, né? Eles deixaram as redes para seguir Jesus. Como o Mário disse, a gente também não vai largar tudo. Esse deixar as redes, as redes que nos prendem, né? De estar a serviço do reino, de estar a serviço do irmão, né? De estar a serviço de Deus, a serviço do reino, é estar a serviço do irmão. Então, deixar aquilo que nos impede. E aí eu fiquei pensando, né? Realmente, o que nos impede de seguir Jesus, né? Hoje, e eu penso que quando a gente fala assim do seguir Jesus, né? O Pedrinho comentou outro dia que o Dom Paulo dizia, né? Que as pessoas não seguem Jesus porque elas seguem os youtubers, né? Então, os influencers. Hoje,
Jesus perde, né, para esse... Ai, é bárbaro, né? Então, a gente precisa realmente tomar muito cuidado com esse aparelhinho que é muito útil, mas que, sabe, às vezes você fala, eu vou tirar meu tempo de oração aqui, aí de repente veio uma mensagem, você vai olhar a mensagem, daqui a pouco você está lá, e aí a distração. Prestar muita atenção nessas distrações, né, que querem realmente tirar você... E perde mesmo, né? Não acontece com você. Às vezes eu pego aqui para ver, né, alguma coisa que... daqui a pouco você está lá distraído com, né? Lendo as mensagens e tal. Aí às vezes o pessoal reclama, fala, mas você não responde. Eu falo, olha, primeiro que eu só vou ver o celular quando eu consigo parar, né? Eu não vou ficar olhando o celular a toda hora. Às vezes a gente entra pelo cano, né, Luizinho? Agora de tarde o João tentava falar com a gente. E não conseguia. E não conseguia, e ele mandou mensagem, né, Lico? Ele mandou mensagem para todo mundo. Ele falou, o pai não viu. Mandou para mim, assim, escreveu, mãe, olha, fala pro pai, né? Porque ele não vê o telefone, só que eu também não via, né? Então, aí ele mandou pro Eurico também não via. Quer dizer... eu queria informação, porque nós estávamos perdidos, e também vocês não viam. E nós não via. Mas por que nós não via? Porque nós também estávamos perdidos, né? Também se perderam? Nós também nos perdemos para chegar naquele cemitério. Nossa, então, quando eu vi, eu mandei, mas aí você não via, né? É porque eu estava no Waze. Então, aí desencontra as coisas, né, Ilza? Então, assim, tá, tudo bem. O que nós... como que nós estamos seguindo hoje Jesus? Nós estamos deixando que as distrações nos tirem, de fato, daquilo que é importante e daquilo para qual nós fomos chamados, né? Porque assim, como que disse muito bem, às vezes você fala, eu vou, e aí vem 21, né? 21 motivos lá para você não vir, né? Para você não sair. Às vezes você está com a melhor da intenção, hoje eu vou fazer isso, aí acontece, né? Não faz, Então, assim, seguir Jesus, de repente é você falar, não, é Ele, né? É Ele, agora eu vou ter o meu tempo com Ele, meu tempo de meditar, e põe no silencioso o celular, deixa, né, Lico? É isso aí. As distrações, elas fazem de tudo para te tirar realmente do sentido de estar fazendo aquilo que é o que Deus quer que você faz. Porque Santo Inácio, ele fala muito, né, de você discernir, né, o que é. Às vezes você tem que deixar uma coisa que é boa para fazer uma que é melhor. Né, porque esse outro é a vontade de Deus. Às vezes você tem que ir lá vender bingo, mas tem uma pessoa precisando de um doente precisando de uma visita, né? Aí não, eu vou lá vender bingo, né? Onde que eu vou ser? Inácio fala, né? Onde eu vou servir, onde eu vou dar mais glória a Deus? É fazendo isso que é bom ou fazendo aquilo que é a vontade? Às vezes a gente se atrapalha muito nisso, eu também. Sim. Né? Tipo, entre saber o que eu devo, né? E o que é que Deus quer que eu faça. Ontem à noite eu falei pro Luizinho, assim, amanhã cedo, né, nós vamos para Valinhos. Aí ele falou assim, eu não sei, né? Eu falei, por que a gente não vai? Ele falou, não sei se eu vou estar vivo, né? Aí eu pensei bem, eu falei, putz, é verdade, né? A gente tem que sempre lembrar de falar, olha, amanhã, se Deus quiser, nós vamos, né? Porque a gente fala assim, amanhã nós vamos, né? Não é interessante? Como se a gente mandasse, né? Como se a gente fosse dono do, né? Não, olha, se Deus permitir, a gente vai, né, Ilza? Aí o Waze tentou distrair a gente, tirar a gente da rota, né? E a gente também, e outra coisa, porque Luizinho, a gente viu lá, é Valinhos. Aí Luizinho, o que ele fez? Vamos para Valinhos. Vamos para Valinhos, ao invés de olhar que não era em Valinhos, era na divisa, não estava em Valinhos. Aí o Waze mandava assim, volta. Aí a gente insistia, sabe? Não.
E continuamos indo reto. Aquele dia também nós fomos em Jundiaí. Não, mas por quê? Por causa da nossa arrogância, né, Júlia? Tipo, não, nosso, é aqui. E vamos embora, vamos seguindo. Né? Não acredito. Não, então a gente, essa sensibilidade, né, essa humildade, às vezes a gente tem que falar, ela está falando volta, e eu falava, não, eu acho que está errado ali, porque ele está dando outro endereço. Eu também eu falei pra assim, Neide, né? eu falei, Neide, o meu ex deve estar louco. Mas não era, porque acho que é 2 endereços lá, né, e a gente, até o final, né, e o Wilson falava assim, não, mas o cemitério é por aqui, vamos seguir reto. E a gente ia. E ela falava, né? Volta, né? E aí eu falei, e o que eu fiz, Luizinho? Tirei o som dela para ela não ficar falando. Chegamos simplesmente com quase 1h30, né? Para chegar no cemitério. Não, foi uma viagem. E aí aconteceu a mesma coisa, né? Quer dizer, tá vendo como a gente é. Não era mais fácil ter obedecido, né? Eu acho que isso aí mostra muito bem. Acho que Deus muitas vezes faz assim, olha, Cristina, faz isso. Aí, não, eu vou seguir do meu jeito. Aí você quebra a cara, né? Aí depois fala assim, eu estava certo, né? Não, Deus faz isso também. É que nem a nossa arrogância com... Às vezes o ex joga a gente para o lugar errado. Então, mas é por isso que acontece, Nico. Como muitas vezes acontece dele dar um bolo, a gente acredita que ele... deu o endereço. O dia que falava ali, mas é que diz que é uma parte do cemitério. Não, Lico, mas não, Zezinho, é que uma parte fica em Campinas, ele fica bem na divisa. Então, ele está na divisa de Campinas e Valinhos. Entendi. Entendeu? E aí eu colocava Valinhos, aparecia, mudava o endereço lá, né, Ilza? Mudava, assim, tinha um Antônio no meio, né? Era um nome estranho. Depois ali do Carrefour? Do ladinho do Carrefour, pertinho do Carrefour. Só que... Nós somos longe, viu, Zé? Morre ali. Mas o mais interessante, gente, é que Ilza errou, o Arnaldo, irmão da Simone, errou. Todo mundo errou. Porque foi pelo Waze, né? Entendeu? Google. Então, assim, mas a falta de, sabe? Então, eu acho que a gente pode tirar uma lição realmente disso, né? Eu acho que, assim, tipo, como a gente às vezes é petulante, né? De querer seguir, né? Porque, puxa vida, os discípulos ali, Jesus, né, chamou, eles simplesmente obedeceram. Tudo isso e obedeceram, simplesmente. Não é? Sabe? Não questionaram. Normalmente você pergunta, vamos para tal lugar, você fala, pera, deixa eu pensar o que eu tenho que fazer, será que eu posso ir? Você sempre pensa nos planos, né? Porque às vezes você tem algum compromisso, alguma coisa ali, pode ser e aí você fala, não consigo ir, então tá bom. Mas você sempre pensa, antes de falar, não, posso ir, você sempre tem algum empecilho, né? Impressionante. E aí quando você fala, não, tá tudo ok, aí daqui a pouco começa a surgir um monte de empecilho no meio do caminho. É difícil. Mas tá bom. Tá bom? Então, Júlia, o anterior foi João, né? Agora foi Marcos, e no próximo também vai ser Marcos, que vai ser a continuidade nos versículos desse daqui, né? Tá. Mas a ideia é o chamado, né? Desde o começo, que foi colocado para nós, né? E eu ouvi outro dia, não sei se vocês ouvem o Papa ao meio-dia, né? O Ângelus, né? Ele estava falando, a reflexão dele é sempre curtinha, mas sempre diferente do que a gente fala, né? É engraçado isso. Isso, né? A gente fala de um monte de coisa aqui, chega lá e ele tem sempre alguma coisa diferente para colocar, né? E sempre pequenininho, né? A colocação dele não é longa, né? É curtinha, né? E ele fez o seguinte questionamento, né? Viu, Júlia? E perguntou assim: que dia que Jesus te chamou? Cada um de nós, né? Quando foi que Jesus nos chamou, né? A questão dele. Você lembra, né? Você lembra quando ele te chamou? Quando foi a primeira vez que você fez esse processo de
de conversão, vou mudar, né? Vou buscar mudar de vida, né? Vou ser outra pessoa, vou seguir, vou ajudar. Quando foi que Jesus te chamou, né? E fez a questão, né? É interessante isso, né? E para que nós realmente possamos fazer essa mudança e continua fazendo essa mudança, né? É importante não parar, né? Porque ele nos chamou, né? ele nos chamou. Fala isso, né? Que a nossa conversão, né, é um exercício diário, né? Continua nos chamando. Ou seja, ele chama, às vezes você pega, como a Marli falou, né? Tem aquela tentação de pegar aquela porta que é um pouco mais espaçosa, né? Mais fácil. Aí ele fala, não, o caminho é esse. Às vezes aqui, você fala não. Fala sim para algumas coisas e não dá para mim fazer tal coisa, né? Para mim hoje não dá, tal. Mas daí chega mais para frente um pouquinho, você vai conseguir arranjar um tempo para fazer aquilo que você falava não antes, né? Então é essa a conversão que vai acontecendo continuamente. Eu não sabia que João não conhecia bem os discípulos de Jesus. Mas teve discípulos de João que seguiu Jesus, né? Acho que a maioria, né? Foi seguindo. Mas dos 12 mesmo, será que teve? Porque Jesus teve vários seguidores, né? O André por exemplo, aqui está falando os 2 primeiros. Né? Mas os outros não sabem. Mas também não quer saber demais. Não, isso aí é um detalhe que eu fico bravo comigo mesmo. De vez em quando eu ponho na minha cabeça umas coisas que Jesus já deixou priorizado, que isso não interessa. Isso não importa, não tem nada a ver isso aí. E a gente fica teimando, porque como que se João Batista foi preso e Jesus saiu e já está aqui, né? Quem que ele pegou primeiro? Foi ele que ele achou primeiro? Foi os 2 irmãos, os 4 irmãos, né? 2 irmãos e 2 irmãos. E para mim, João Batista conhecia eles pessoalmente, assim. Você viu no Evangelho da semana passada, vocês estão lembrados? Ele me escreveu também, que ele falou que depois Jesus ia vir e ia batizar com o Espírito Santo. Depois dele. E ele foi preso e entregou o lugar para Jesus. Certo. Ele estava preparando para Jesus chegar, né? Então ele já sabia que eu acho que eu não sei se ele sabia que ia ser preso, mas ele sabia que ele ia ter que sair. João, certamente ele era pleno, né? Repleto do Espírito Santo, e ele tinha plena, acho que, consciência dessa missão. Ele era até ali, né? Eu já cumpri a minha missão, agora vou ficar aqui preso. O tempo todo que ele vive no deserto é bem isso mesmo, né? Para se preparar para essa. Você ia falar, tá? Não, eu ia falar que na semana passada, vocês estão lembrados que um dos discípulos de João era André? Estão lembrados de João, na semana passada, né? E André foi convidado por Jesus e depois ele saiu para avisar o seu irmão, né? Que é o Pedro, né? E o Pedro foi lá e voltou, né? Essa é a versão de João. A versão de Marcos hoje é que Jesus passa pela praia, vê os pescadores, estava lá André e Simão, os 2 trabalhando na barca, e convida eles vêm. É diferente, né? A versão de um com a versão do outro, né? São diferentes as histórias aí. É como você falou, não importa, né? Isso. Ele quer mostrar o chamado. Importante. A gente, como ser humano, a gente conhece as coisas dele, quer que seja certinho, né? E no fundo não interessa. Não interessa. O importante é que disseram sim, foram chamados, né? Como que aconteceu a veracidade da história, detalhes que não precisa, né, a gente ficar especulando aqui, não é necessidade, né? O importante é a gente ver em cada um de nós, né, esse nosso chamado e se colocar a serviço, que nem você arranjou um tempinho para vir aqui hoje, né? Cada um de nós, né, a gente se esforça para arranjar esse tempinho para vir aqui, porque é importante esse momento, né, de estar juntos, né? E vamos rezar, pedir, né, que os outros nossos irmãos da fraternidade, né, de acordo com a possibilidade de cada um, também possam arranjar esse tempinho, né? Estarmos juntos, que é tão gostoso, tão né? Bom, né? Tão bom estarmos juntos. Vamos ver se eles querem falar mais alguma coisa. Algum de vocês querem comentar mais alguma coisa? Wagner, Marli, Mário.
Eu queria dizer, Luizinho, que eu acho que não é todos que sabem dessa ligação, sabe? Eu já falei com algumas pessoas que fica fácil, né? Mais fácil para estar participando, né? Acho que teria que falar, sabe, dessa condição boa, né? Do telefone aí, para tudo. Vai entrar a ligação. Vamos divulgando, né? Hoje também faltou que vocês estão aí Ela foi na novena. Na novena. No trido, né? E hoje é aniversário da Fran também da Fran. Vamos divulgando, Marli, né? Tá. Pra mim tá bom demais. Que bom, que bom. Então é que algumas pessoas também, apesar de ser muito simples, Marli, as pessoas têm dificuldades de, sabe, de usar esse instrumento, né? Dependendo. Conceição disse que tem que ensinar a Dona Zilda e ela, né, tem dificuldades, né? Isso, tem que um ajudando o outro, né? Explicando como que faz. Eu mesmo não sabia, o Nelson foi me orientando aqui. Eu acho que ajuda muito. Eu acredito que seria para todos poder participar, né? Sem dúvida. Nesse sentido, eu acho interessante, né? Você vê o seu Arnaldo, ele tinha uma habilidade, né? Com o celular, né? Às vezes eu fico olhando, ela falava, gente, como ele mandava mensagem para todos. Não tinha uma facilidade, né? Pela idade dele, tudo, nossa, ele dava um show. O Wagner quer comentar, Wagner? Não, hoje não, Luizinho. Tá bom. E o Mário quer falar mais alguma coisa? Não, Luizinho, já falei do que falar. Então tá bom. Então podemos encerrar? O Arnaldo faria aniversário ontem, né? Se estivesse vivo. Exatamente. Ontem, dia 17, dia de Santo Antão. Santo Antão. E aquele rapaz que trabalhava, vinha conosco. E o Du também. Era o Du e o seu Arnaldo. A Du também. O Du. Então vamos agradecer a Deus, né? Nós temos sempre que agradecer a Deus por esse momento, por Ele estar aqui no nosso meio, né? E Ele que fez tudo isso acontecer e nós nada fizemos. Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. Então pense em alguém que esteja necessitando dessa bênção, uma pessoa, uma família, né? Alguém que já partiu, em especial, né? Vamos colocar aí o Leandro, né? Partiu, a família dele, né? Que Deus possa consolar cada um deles. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos levar a paz, né? A paz de Cristo.